9h36, vamos para o nosso próximo assunto com a diretora da Rede Brasileira de Renda Básica, Paola Carvalho. Bom dia, bem-vinda à Rádio Gaúcha. Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Bom, a gente faz esse convite já esquentando um pouquinho o debate que vai acontecer amanhã na Assembleia Legislativa, já que esse é um dos motes do ano da Assembleia, como campanha e como maneira de conscientizar as pessoas a respeito desse problema que está tão próximo da gente, mas que às vezes a gente não enxerga, não vê. Como disse a Rosane no início do programa, quem está com as 3 refeições em dia às vezes tem dificuldade para enxergar. O que a senhora enxerga e pode nos trazer a respeito desse tema da fome que assola os brasileiros e que também nos preocupa muito aqui no Rio Grande do Sul? Acho que a gente nunca teve tão pressionado pensar sobre o tema da fome aqui no nosso estado. Eu hoje ainda fazia um comparativo dos anos que se passaram, né? Se a gente pensar em 11 anos atrás, o número de gaúchos e gaúchas que estavam em extrema pobreza chegava a 306 mil pessoas. E hoje, somente no cadastro único, nós temos 1.200.000 pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, que tem uma renda que vai até R$100 por pessoa na família. Esse é o reflexo que a gente percebe que dialoga muito com a pesquisa da Rede Pensans sobre a situação de insegurança alimentar. É claro que a gente tem a situação de insegurança alimentar grave, que são as pessoas que não têm um prato de comida por dia, mas a gente precisa considerar que 60% da população brasileira hoje vive algum grau de insegurança alimentar. E isso se reflete aqui no Rio Grande do Sul quando a gente percebe que as pessoas estão, mesmo as que não estão com fome, né, que não estão com insegurança alimentar grave, elas estão reduzindo a sua alimentação ou até mesmo a quantidade de refeições no dia para conseguir caber dentro do seu orçamento, porque a fome é uma realidade e a falta de alimentos, né, a falta de refeições também é para o conjunto da população gaúcha. Paola, hoje a gente vê que tem muitas crianças que fazem como única refeição decente, dá para se dizer, aquela refeição que eles recebem na escola. Me parece que esse é um dos principais atestados, né, do quanto a fome é um problema grave, sobretudo nas capitais, nas periferias. A gente procura sempre pensar em soluções e amanhã no debate na Assembleia nós transitaremos por esse terreno em busca de soluções. Qual seria, na sua avaliação, a solução mais imediata a ser adotada neste momento em que as estatísticas mostram que houve um aumento do número de pessoas com fome e essas estatísticas ganham rosto nas esquinas? Então, Rosane, na verdade a gente precisa pensar muito no tema da produção dos alimentos. Eu acho que o nosso estado, que já abasteceu o Brasil, precisa se preocupar muito com o tema da estiagem, com o tema do investimento na agricultura familiar e em quem nos fornece essas comidas. Até para que o preço da comida possa baixar, né? Enquanto a gente tem um estado que é super produtor, mas que acaba mais exportando do que fornecendo para nós mesmos essa alimentação. Então nós precisamos pensar no campo e em fortalecer essas políticas. Eu, como diretora da Rede Brasileira de Renda Básica, vou dizer que a gente precisa ter uma política de transferência de renda que garanta dignidade para as pessoas poderem optar por essas comidas, ir ao supermercado, comprar o mínimo necessário para sua família sobreviver. Nós vimos isso durante a pandemia com o auxílio emergencial. Talvez a gente nunca tivesse parado para pensar na dimensão das pessoas no nosso estado que demandaram o auxílio emergencial. Quando a gente vê que quase 3 milhões de gaúchos e gaúchas, ou seja, quase 25% da população, 1/4 da nossa população, recebeu pelo menos uma parcela do auxílio. Ou seja, são pessoas que estão na informalidade, que são trabalhadores autônomos, que são trabalhadores desempregados e que uma retaguarda, né, de uma proteção social através da renda seria fundamental para que essas pessoas garantissem o mínimo necessário para suas famílias. Quando a gente pensa, Rosane, que ao fim do auxílio emergencial, né, mantinha-se ainda 1,6 milhões de pessoas recebendo esse benefício e que ao encerrá-lo, né, o governo não fez uma transição, digamos, gradual com os dados, inclusive, e que isso despenca, né, de 1,6 milhões para 500 mil que hoje recebem o Auxílio Brasil, nós temos pelo menos 1,1 milhões de famílias que ficaram desassistidas da política de renda. É claro que
a política de renda é fundamental e combater a inflação para que essa renda também possa consumir. Se a gente pensar, comparando, né, o Auxílio Brasil com o Bolsa Família, mesmo que o Auxílio Brasil seja R$400, ele tem um poder de consumo menor do que era o valor, em média, de R$192, mais ou menos, do Bolsa Família. Então, esse é o impacto que a população também está sentindo. Houve um desligamento, houve um encerramento de políticas de proteção social, em tempos em que o Estado ainda não tinha retomado a sua condição de emprego, de enfrentamento às mazelas do empobrecimento da pandemia. A crise também afetou ações de doações, de solidariedade, devido ao impacto econômico em quem fazia ações de maior vulto? Sem nenhuma dúvida, a gente tem ouvido isso de todos os cantos, né? Mesmo instituições super consagradas como o Banco de Alimentos, mas as pequenas, as super ações que foram surgindo também durante a pandemia. A gente teve muitas ações solidárias, muitas cozinhas comunitárias, muitas pessoas que fazem marmita e entregam em diferentes lugares da cidade. A gente viu que o povo gaúcho se imbuiu da solidariedade de não deixar as pessoas viverem nessa condição de miséria. No entanto, é comum a gente ouvir que antes, lá no início da pandemia, as pessoas conseguiam doar uma cesta básica, conseguiam doar muito mais do que hoje, que muitas vezes consegue somente 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão. Então, como a inflação impactou o conjunto da população, obviamente, na hora de ser solidário, de repartir, também isso impacta para essas ajudas solidárias acontecerem. Até que ponto a solidariedade ajuda e em que ponto é uma pergunta difícil, porque quando a gente vê nas sinaleiras assim, não ajude porque ligue para tal número para ajudar de uma maneira mais robusta, de uma maneira mais estruturada. E aí, quando a gente fala em ajudar, né, deixar 1 quilo de alimento no carro, muita gente fala em assistencialismo, que não vai resolver o problema. Quando a gente deve ajudar, quando a gente deve procurar alguém que ajude de uma maneira mais estruturada essas pessoas que estão, por exemplo, nas sinaleiras? Então, eu defendo políticas públicas, sem nenhuma dúvida, e eu quero que todas essas pessoas possam acessar o Cadastro Único para Programas Sociais, a política de assistência social, uma política de renda. E por isso que a gente fala em políticas que garantem dignidade e cidadania para as pessoas. No entanto, esses números eles se alastraram de forma muito rápida. Eu mostrei que o impacto de 10 anos quadriplicou o número de pessoas extremamente pobres. E, infelizmente, a gente não viu um crescimento de políticas públicas que enfrentasse isso, ao contrário. A própria política de assistência social, ela foi sendo desfinanciada em nível federal e também estadual, por consequência, porque é uma política que depende, né, da integração dos 3 poderes, que sobrecarregou os municípios, que é onde as pessoas estão pedindo, é onde tem a sinaleira, é onde tem o CRAS, é onde tem os espaços em que as pessoas vão buscar a sua sobrevivência. Então, infelizmente, o que a gente vê é que é necessário políticas públicas estruturadas para enfrentar isso, e é só assim que a gente vai vencer os números, mas a fome não pode esperar a boa vontade e a estruturação dessas políticas. A gente precisa imediatamente tomar iniciativas para que as pessoas não morram de fome amanhã. E nós temos o Auxílio Brasil, no caso, ele está garantido, né, até o final do ano nesse valor. Nós temos várias políticas que são sempre temporárias. E há também uma dificuldade de as pessoas saírem, né, dessa dependência dos governos, e acaba às vezes se prolongando, né, a dependência. Qual é o caminho no longo prazo, Paola? Seria pela educação, para se conseguir fazer com que as pessoas não fiquem dependendo dessa esmola dos governos? Na verdade, quando a gente fala em políticas de transferência de renda, a gente fala sobre complementar isso com um conjunto de políticas. Nós tivemos uma ação muito grande de enfrentamento à pobreza que dialogava sobre acesso aos serviços públicos, e isso passa por educação, por saúde, por habitação, por um conjunto de políticas que precisam estar estruturadas para atender essa população, e também qualificação profissional no campo e na cidade. A gente precisa dar as condições também para que essas pessoas retornem à sua qualificação. Quando a gente pensa, e tu abriste a entrevista assim, né? Que uma criança vai para a escola pensando na possibilidade de comer, a gente está tirando dela o direito de ir para a escola com o foco em aprender, né? Em crescer
nesse espaço. E, em verdade, a gente está trocando, né, esse espaço de dignidade, de aprendizado, por um espaço que seja o mínimo de proteção. Então, a gente precisa articular essa rede e fazer com que essas políticas cheguem nas pessoas, não como um favor, mas como um direito de acesso, direito de dignidade e de construir um futuro com mais capacidade, inclusive, né? Uma criança que não se alimenta hoje, Rosane, certamente é um adulto que vai ter dificuldade inclusive cognitivas, de saúde, de aprendizado, enfim. Não tem como aprender matemática com fome, né? Não tem como fazer nada com fome, né? Essa é a campanha. A gente pode sonhar em várias coisas, né? A gente pode sonhar em trabalhar, a gente pode sonhar com cultura, a gente pode sonhar em estudar, a gente pode sonhar com qualquer coisa. Só que nada é possível se as pessoas estiverem com fome. E a fome é uma emergência. Por isso que eu disse, assim, a gente precisa consolidar políticas públicas, mas a fome não espera o poder executivo, né? Formalizar uma política pública, construir um método de implementação. A fome é hoje. Então a gente precisa construir esse caminho. É garantir que as políticas estão sendo consolidadas, que a gente está ampliando essa possibilidade, mas garantir que um prato de comida chegue nas pessoas hoje. A gente teve a pandemia do Covid-19 e, sem nenhuma dúvida, a gente vive uma pandemia da fome que precisa ser encarada pelo conjunto da sociedade. Nós lhe agradecemos, Paola, pela entrevista nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha. Paola Carvalho, diretora da Rede Brasileira de Renda Básica. Bom dia e bom trabalho. Muito obrigada, gente. Até amanhã, né? Até amanhã. Rosane, para quem quiser acompanhar amanhã, qual é o serviço, as informações? Bom, amanhã esse evento se chama RBS Talks. Fome, um desafio de todos nós. Começa às 10h30 no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa, e além da Paola Carvalho que falou conosco, nós teremos o professor Eli José de Matos, que é economista e professor da Escola de Negócios da PUC, e a Miriam Balesso, que é doutora em Sociologia Jurídica e especialista em Direito Humano à Alimentação Adequada. As inscrições são gratuitas e quem quiser se inscrever pode entrar na internet agora mesmo no endereço bit.ly/RBS Talks 2022. Talks é TALKS. bit.ly/RBS Talks 2022. A Rosane coloca lá nas redes sociais dela também para ficar mais fácil pro nosso ouvinte conseguir se inscrever também. De graça participa, leva suas ideias, ouve diferentes ideias também sobre esse tema importante. 9h49, Gaúcha.